muita gente viajando, os adolescentes, né? Temos quase 100 pessoas lá no acampamento de adolescentes, entre acampantes e equipes. Graças a Deus por isso, né? E graças a Deus porque nós podemos estar aqui, né? Porque nós podemos vir cultuar, né? Ver uns aos outros também na comunhão. E eu queria te convidar a ficar de pé e nós começarmos cantando um hino de gratidão ao Senhor, né? Agradecendo ao Senhor por aquilo de maior que Ele fez por nós, que foi o preço que Ele pagou naquela cruz por cada um de nós. Agradecendo ao Senhor pelos cravos nas mãos dEle, que pagou o preço do nosso pecado e nos deu a vida. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ora, primeiro, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de todo louvor. Digno é o Senhor de toda a glória. Pois tu foste morto e com teu sangue nos compraste. Com teu sangue tu pagaste um alto preço pelas nossas vidas. E aleluia, Senhor, porque o Senhor não apenas morreu, mas o Senhor ressuscitou, vencendo a morte e nos dando vida eterna contigo. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro, pois ele vive eternamente. Aleluia. 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 Os irmãos podem sentar. quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Quero dar boas-vindas a todos e ao segundo culto deste domingo. Pela manhã tivemos um culto muito gostoso, feriado prolongado, mas tínhamos um grupo bom aqui pela manhã. E lembrando que nós estamos com quase 100 pessoas no acampamento de adolescentes. Tem 76 adolescentes lá e a equipe que está cuidando, incluindo o pessoal da comissão que cuida, do pessoal da cozinha, música, né? Tem uma banda lá que foi formada para essa finalidade. Então nós estamos assim bem felizes, né, com aquele retiro de adolescentes. Ontem nós fizemos uma visita lá, fomos lá, almoçamos com eles e ficamos um pedaço do dia. Então é muito bom, né? A igreja está aqui reunida, a igreja está lá reunida, a igreja esteve hoje pela manhã reunida e nós louvamos a Deus por isso. Nós já tivemos a primeira música, já tivemos um tempo de oração com o Ministério de Música, mas eu queria desafiar você a orar ao Senhor agora. Entrega a sua vida ao Senhor para que neste tempo Deus possa falar ao seu coração. Nós estamos também da equipe pastoral, quase todo mundo está viajando. O pastor Zé Nilton está em Jussara, o pastor Nivaldo fez uma viagem com o genro, não é? E nós estamos aqui firmes para cultuar o nosso Deus nesse final de semana. Então fale com Deus, diga qual é a expectativa do seu coração, desarme-se diante do Senhor para que Ele possa falar, né? E que nenhum bloqueio, nenhuma barreira, nada impeça você de receber a palavra de Deus na sua vida nesta noite. Amém? Oremos.
Pai, eu quero nesta noite me unir aos irmãos para dizer que estamos felizes em estar na Tua casa e queremos muito que o Teu Espírito fale ao coração de todos nós. Pai, abençoe esse ambiente, abençoe esse clima, essa atmosfera, que seja inundada pela Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar de momentos muito especiais, de comunhão uns com os outros e desfrutar de momentos muito especiais, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu peço que o Senhor abençoe o retiro de adolescentes, o acampamento, ali naquele lugar, com aqueles adolescentes, com toda a equipe que está cuidando. E peço que o Senhor abençoe também a viagem daqueles que estão desfrutando deste feriado, deste final de semana, que eles possam ter a segurança da Tua presença. Fica, pois, conosco, aceite o culto, a adoração e o louvor que lhe prestamos, pois nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando e cantando ao nosso Deus, né? E procurando adorá-lo em espírito e em verdade. Tá bom? Que tenhamos todos um bom culto em nome de Jesus. Se você puder colocar em pé novamente, mas se não, fique à vontade. Amém? Vamos aclamar ao Senhor, proclamar a grandeza dEle, proclamar realmente a soberania dEle. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
incomparáveis são os teus planos e projetos para nós. Oh Deus, por isso que nós dizemos que tu és o nosso Senhor, porque nós confiamos plenamente no Senhor. Tu és o nosso consolo, o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. Pois em Ti, Senhor, está tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Aleluia. E
Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia. Ele é a nossa canção. Ele é o motivo da nossa vida e da nossa adoração. Amém? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Quero ter a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Aleluia. Que nós possamos ter essa consciência que nós somos sustentados pela vida do Senhor, pela presença do Senhor, e que isso que seja realmente o que nos basta, o que nós realmente procuramos.
Que nós tenhamos fome e sede a cada dia dessa presença. Amém? Amém. Os homens começam. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Aleluia. Tu és santo, Poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele Vamos mais uma vez. Ele é meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é Você o pode Rei levantar dos as suas Reis, mãos e Ele declarar é o Pai isso? de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, aleluia. Tu és o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Tu és, Senhor, o grande eu sou, o grande Deus, o santo dos santos. Aleluia, Senhor, porque Tu és o grande, o poderoso, o Deus, não há nada que se compare a Ti. Ó Deus, e é por Ti que nós queremos viver, é a Ti que nós queremos seguir, é a Tua voz que nós queremos ouvir, e é a Ti, Senhor, que nosso coração deseja amar.
cada vez mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Amém. Eu quero, antes de trazer a palavra do Senhor para o nosso coração hoje à noite, proceder com a consagração de uma criança e a recepção de membro de um casal. E eu quero convidar a Thelma Luciene de Rezende com Maurício Andrade Delfino para virem à frente e a pequena Liz Helena Rezende Delfino para a gente proceder com esta cerimônia. Eu sei que os avós estão aí, sintam-se livres para virem juntos se desejarem participar da consagração da neta. Então nós estamos aqui com um casal, né, Maurício e Thelma. Esse casal já frequenta a igreja há bastante tempo, né? E nós temos hoje o prazer de oficializar a recepção deles como membros da família ISEC. Quero dar boas-vindas a vocês e dizer que ao entregar esses 2 envelopes, nem vou entregar agora, entrego no final, nele tem o certificado e a carteirinha de membro, para que vocês possam se lembrar desse dia, tá? Um dia em que a igreja celebra dando boas-vindas, e um dia em que nós nos alegramos porque a família igreja, a família ISEC, recebe mais um casal e uma criança como membros. E nesse mesmo ato nós queremos proceder com a consagração da Liz. E na consagração eu quero repetir o que eu fiz na última consagração aqui na nossa igreja. Nós temos também 2 instrumentos, né? Nós temos um certificado e uma Bíblia. O certificado é para lembrar o vínculo com a igreja, não é? Eu vou falar da Bíblia daqui a pouquinho. Então, muita gente vê a gente entregando o certificado e não sabe o que nele está escrito. Preste atenção. Hoje, 29 de abril de 2018, o título é Certificado de Consagração. O meu pai e a minha mãe chegaram diante da igreja e simbolicamente me apresentaram e me consagraram a Deus. Liz Helena Rezende Delfino. É importante dar aos meus responsáveis esse certificado como testemunho e memória do compromisso que firmaram publicamente diante de Deus. Assina Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Esse certificado é também o nosso compromisso como igreja de ser parceira na criação e educação da filha, que a responsabilidade primária é dos pais, não é? Mas a igreja quer estar junto com vocês nesse processo. E a gente tem tentado, na medida do possível, valorizar muito a educação de filhos, o ministério infantil, para que, de fato, as crianças da nossa igreja sejam bem acolhidas e a igreja seja uma parceira nesse processo que não é fácil da educação dos filhos. Mas a gente também entrega uma Bíblia. Não sei se ela já ganhou uma ou se essa será a primeira, não é? Com certeza, a gente sabe que ao dar uma Bíblia para um bebê, ela ainda não vai saber manusear, mas a gente quer que daqui a um tempo
vocês digam a ela que a Bíblia que ela ganhou é simbolicamente o sinal de que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar, para que elas possam, durante toda a vida, não se desviar dele. Os princípios da palavra de Deus, aqui não está a Bíblia completa, pelo tamanho dá para se ver, é uma Bíblia ilustrada, né, com histórias bonitas, mas simbolicamente está mostrando o valor que nós damos à palavra no processo de consagração. A Bíblia diz que esse ensino começa com os pais e tem a parceria da igreja para que a criança possa crescer nos caminhos do Senhor. O gesto de consagração, ele é muito especial porque demonstra a dependência de Deus, mas ele não é por si só suficiente, né? A consagração deve também nos lembrar que quem leva para a igreja, quem ensina os primeiros passos do caminho da fé, são os próprios pais. Amém? Vamos orar então? Convido a igreja, se puder, a ficar em pé, estender a mão para cá, para a gente poder orar pela Liz. Será que ela vem? Então vem aqui, ó. Vamos posar para a foto. Você pode estender sua mão? Vamos orar pela Liz? Grande Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque Maurício e a Thelma estão aqui nesse altar, apresentando esta criança especial, preciosa, herança do Senhor, que o Senhor deu a este casal. Eu sei que eles estão com seus corações alegres, e eu sei também que eles estão com aquele peso da responsabilidade de saber que educar um filho, criar um filho, só faz sentido se nós dependermos inteiramente de Ti. Por isso mesmo nós consagramos esta criança hoje como família e como igreja, na convicção plena de que o Senhor estará ajudando, dando discernimento, sabedoria, ensino, graça para este casal. Te agradecemos pela presença da família representada aqui. Ó Deus, que o Senhor use as famílias, avós, tios, para que sejam canal da Tua bênção na vida da pequena Liz. Nós te pedimos que o Senhor receba esse gesto da nossa parte, como dependência, como declaração da nossa necessidade, da intervenção, do cuidado, da presença do Senhor na vida desta criança e na vida da sua família. E nós fazemos isso em nome do Senhor, do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então está aqui o certificado de membros do Maurício. Seja bem-vindo, Deus te abençoe ricamente. Seu certificado também, Thelma, seja bem-vinda, Deus abençoe ricamente. E aqui estão, né, o certificado e a Bíblia da Liz. Que Deus abençoe o crescimento dela, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje, no culto da manhã, nós aproveitamos a oportunidade, né, desse final de semana prolongado. Como eu disse, 76 adolescentes no retiro, mais uma equipe de mais de 20 pessoas lá trabalhando. Então nós temos quase 100 pessoas envolvidas ali no acampamento Tio Bima, próximo de São Miguel do Passa Quatro. Nós aproveitamos e num culto que não tinha tanta gente, nós tivemos a oportunidade de anotar 20 nomes hoje pela manhã de pessoas bem novas na igreja, que a maioria das pessoas da igreja não conhecem. Não vou fazer isso hoje à noite, mas de vez em quando é importante para que as pessoas saibam, né, de gente que Deus tem trazido. Então, num culto da manhã, nós tínhamos, eu não peguei todos, peguei de 20, mas nós tínhamos ainda uns 5 ou 6 que eu não peguei, não anotei o nome. E nós queremos dizer que todos os irmãos são bem-vindos. Irmãos mais novos, irmãos mais antigos são bem-vindos. Eu quero, antes de abrir a palavra e trazer a mensagem de hoje, eu gostaria de apresentar também a dona Anita, que está ali perto da dona Denise, e junto com ela, eu gostaria de saber se tem algum visitante que está conosco pela primeira vez. Tem alguém? Dá um sinal assim para mim.
Primeira vez que vem aqui. Joia. 1, 2, 3, 4 pessoas. Dona Anita, fica em pé então para estimular os outros. Agora os demais ficam em pé também. Os demais visitantes de primeira vez. Amém. Amém. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom? Sintam-se bem à vontade no nosso meio. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. A Dona Anita é vizinha aqui da igreja, ela mora logo ali na 200 e aquela avenida que sobe? 220. E eu tive a oportunidade de visitar o seu esposo quando ele estava doente. Depois ele veio a falecer, me ligaram, a gente foi lá, celebrou o culto. O Humberto, filho dela, já esteve conosco. E ela me ligou essa semana e eu disse, vai lá, a senhora vai lá na Dona Denise e vocês vão juntas, né? Aí a Dona Denise foi lá assim, ó, pastor, o visitante que eu trouxe. A senhora trouxe, mas quem convidou fui eu. Brincadeira, nós dois convidamos, né? Seja bem-vinda, viu, Dona Anita? Deus abençoe a senhora. Meus queridos, eu queria que já passou para mim aqui? Beleza. Nós estamos, você chegou no templo e você viu 2 cartazes ali fora, você viu um pequeno banner aqui na porta de entrada lateral, você viu o nosso banner de fundo, e o mês de maio ainda começa terça-feira. Mas hoje, o último domingo que precede o mês de maio, nós queremos oficialmente anunciar o tema que nós estaremos tratando nesse mês de maio, voltado para a família, mês da família. E o tema será baseado em provérbios, sabedoria, né, que nós temos para poder trazer durante esses dias, o caminho para que a família seja uma família feliz, uma família abençoada. Provérbios é um dos livros com ensinamentos muito práticos. Eu já ouvi muitos testemunhos a respeito de provérbios, né? E eu estava relembrando um hoje, de um pastor veterano, um pastor experiente, e esse pastor disse para nós, porque eu não estava sozinho, ele disse numa reunião, que ele pode ter todos os planos de leitura bíblica que ele tiver, mas ele sempre lê uma porção de provérbios todos os dias. E termina, volta, ele nunca cessa de ler o livro de provérbios por conta do conteúdo deste livro. Interessante, ele não disse que lia um capítulo todos os dias, mas ele disse que lia uma porção de provérbios todos os dias. Ele podia ler um livro do Novo Testamento, ele podia fazer um plano de leitura completa da Bíblia, mas sempre ele estava lendo um livro de provérbios. E nós vamos descobrir que Provérbios tem muitas frases sábias e tem muitos conselhos para o nosso dia a dia e para a nossa vida prática. É um verdadeiro manual para você poder conduzir a sua vida. Agora, quando eu planejei e conversei com o pastor Zé Nilton, que está programando esta jornada de maio, eu não imaginei o que eu vou dizer agora. Mas preparando esta palavra, isso me veio ao coração. Eu só disse para ele o seguinte, no final do mês de maio, nós teremos aqui o grupo M, no último sábado e domingo de maio. Vocês se lembram do grupo M. E, no entanto, esse projeto de família, ele é um projeto para o mês inteiro, incluindo o último domingo. Então, iria sobrar um domingo. E aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos lançar no último domingo de abril, para a gente já entrar 1º de maio, no espírito do nosso mês, que é para falar a respeito do segredo das famílias de sucesso baseado no mês da família, que é o livro de Provérbios, ou baseado em Provérbios dentro do mês da família. Só que, coincidentemente, Provérbios tem 31 capítulos. E o mês de maio tem 31 dias. E aí veio o que eu vou desafiar agora. Que tal nós fazermos o compromisso de ler, durante o mês, um capítulo de Provérbios por dia,
até finalizar o mês de maio. Quem topa? Você topa? Quem topa? Amém, graças a Deus. Praticamente todos toparam. Nós vamos então ler 1º de maio, depois de amanhã, você já vai ler o capítulo 1º de Provérbios e faremos isso durante todo o mês de maio. Sabe quantos versículos você, além de 31 capítulos, você irá ler 915 versículos. E é interessante porque você vai descobrir que em Provérbios você vai ter conselhos para a relação conjugal, você vai ter conselhos para a educação de filhos, você vai ter conselhos para respeitar e relacionar com os pais, você vai ter uma palavra de sabedoria para lidar com o dinheiro, você vai ter também palavras de sabedoria para lidar com o relacionamento com os vizinhos, sexualidade no casamento, patrões com empregados e empregados com patrões, uso da língua, enfim, sobre trabalho. Nós vamos ter muito assunto dentro de Provérbios quando você estiver lendo. Agora, sublinhe, ou então passe um lápis de cor naquelas partes que você estiver lendo e que tiver qualquer mensagem específica voltada para a família. Você vai perceber e se surpreender o quanto este livro é rico, razão porque a Oikos resolveu lançar o desafio do mês da família deste ano, ter por base o livro de Provérbios. Você quer ser bem-sucedido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social? Então leia e pratique os ensinamentos de Provérbios. E quando você for ler Provérbios, eu sugiro, agora eu não vou mandar ninguém levantar a mão e nem é uma obrigação, mas eu sugiro que você leia numa versão que você ainda não leu, não é? Eu já decidi que vou ler a Bíblia a mensagem de Eugene Peterson, porque é uma Bíblia que ela é relativamente nova em português, e eu a tenho, mas ainda não li nessa versão. Mas você pode ler na NVI, Revista Atualizada, Revista Corrigida, numa que você ainda não leu, preferencialmente esse livro de Provérbios, com esses 915 versículos e 31 capítulos. E hoje nós queremos ir para a introdução do livro, que vai falar dos desafios que nós temos pela frente. E o texto é o seguinte, eu estou aqui tentando adaptar com óculos que não é meu, que o meu eu esqueci. Aprendi com o seu Claudio Novo, olha, eu tenho que ter 3 óculos, um para perto, um para longe e um para procurar os 2 quando perde. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. Está vendo o tanto de objetivo que o livro tem? A viver a disciplina com sensatez, fazendo o que é justo. Se for água para mim, Paulo, eu estou com quase, deixa eu ver, 3 copos, obrigado. Fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículos de 1 a 6 do capítulo 1. Outro teste aqui, vamos ver. Melhorou. Agora sim eu estou enxergando tudo. Amém. Neste livro, nesse primeiro capítulo, nós vamos encontrar o valor do livro de Provérbios para as famílias de hoje. É interessante. Provérbios quer nos oferecer prudência e sabedoria. Quer nos levar a ter disciplina. E eu estava lembrando o quanto ter disciplina é difícil. Vocês concordam? Já imaginou? Disciplina com relação a exercício físico. Você tem? Eu, de vez em quando, dou uma entusiasmada assim, fico disciplinado uma semana.
Uma semana. Estou brincando, eu já fiquei mais tempo, já fiquei muito tempo. A minha esposa está dizendo aqui, eu tenho. Ela está mesmo. No mínimo 3, 4 vezes por semana está ali, firme. Né? Disciplina não é fácil. Disciplina alimentar. Você sabe que não é também. Não é? Sabe que não é. O pessoal está achando que eu emagreci, mas só eu sei o preço que eu tenho pago para perder uns quilinhos. Né? E tem hora que o negócio empaca, né, Graciane e Emanuel, que o trem fica feio. Aí os meus coaches aí ficam me estimulando, mas não é fácil não. Disciplina não é fácil. Mas Provérbios vai nos estimular a ter disciplina. Viver com sensatez, ser justo, direito e correto. É o que o texto que nós acabamos de ler fala. Ajudar os mais jovens a ter, como se diz no ditado popular, juízo. Enfim, do dia 1º ao dia 31, nós estaremos falando a respeito de sabedoria, o segredo das famílias de sucesso, tendo como base o livro de Provérbios. E durante esse mês nós vamos aprender algumas coisas, eu quero destacar 3 delas aqui nesta noite de introdução. Provérbios vai nos ensinar que, primeiro, Deus deseja que aprendamos a viver com sabedoria. Se você consegue ouvir que a letra preta não combinou muito ali, se você não enxergou, tranquilo, mas nós que enxergar, eu queria que lesse comigo o versículo 20 do capítulo 1. Pode ler junto? Vamos lá? A sabedoria clama em alta voz nas ruas e erga a voz nas praças públicas. Eu tenho uma tendência de trocar isso aqui, hoje cedo eu também troquei. Vamos de novo? A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Sabe quando que o livro de Provérbios foi escrito? 10 séculos antes de Cristo. Ok? Portanto, há 3.000 anos atrás foi que o Provérbios foi escrito. Ao ler, você vai perceber o quanto ele é atual. O quanto a mensagem é relevante para os dias de hoje. E é interessante também que, nesse capítulo inicial, no verso 20, ele diz que a sabedoria clama em alta voz. Você sabe o que é a sabedoria que clama em alta voz? A sabedoria não é uma ideologia, a sabedoria não é uma filosofia, a sabedoria não é uma pessoa humana. A sabedoria que clama em alta voz aqui é o próprio Deus. A sabedoria clama. O que esse texto está dizendo, e se a gente puder ser um pouco criativo na nossa imaginação, o que o texto está dizendo é que Deus olha lá de cima, olha para os maridos e diz: meus filhos, vocês poderiam estar vivendo bem melhor do que vocês estão vivendo se vocês ouvissem os conselhos que eu tenho para dar. Deus olha lá de cima para as mulheres e pensa a mesma coisa, para os pais, para os filhos. Ele vê como a sociedade está organizada, como as pessoas estão se relacionando. E ele se preocupa com isso. E é como se ele pegasse um megafone e viesse para a praça pública e para as ruas. Imagina que isso fosse possível. Não é? Imagine, eu não estou afirmando que é. Deus é espírito e não tem forma corpórea, mas mesmo não tendo forma corpórea e sendo espírito, a Bíblia Sagrada nos diz que muitas vezes você usa uma linguagem figurativa para se referir a alguns atributos de Deus. Por exemplo, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. A mão de Deus não está encolhida, mas sim estendida para fazer algo em favor dos seus filhos. Então Deus não tem mãos, mas simbolicamente Ele está com as mãos estendidas, com os olhos abertos. E simbolicamente Ele está com o megafone nas praças, nas ruas e clamando. É o que o texto está dizendo. Verso 20: a sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças para dizer: meus filhos, tem um jeito melhor de se viver, tem um jeito melhor de se relacionar, tem um jeito melhor de levar a vida.
Basta que vocês aprendam sobre sabedoria. Que sabedoria aqui é uma revelação, não é um acúmulo de conhecimento. Tem gente que pensa assim, eu sou especial, porque eu já fiz faculdade, mestrado, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e não sei mais o quê, e aí então eu sou o doutor, não é? O PhD. Você conseguiu adquirir muito conhecimento. E talvez os conhecimentos que você tenha adquirido sejam extremamente úteis para a vida de muita gente e da própria sociedade. Mas há uma diferença entre conhecimento que você adquire e sabedoria que você recebe por revelação. E Deus está dizendo assim, eu tenho algo para mostrar e revelar a vocês, e esse algo que eu tenho pode mudar a vida pessoal de vocês, pode mudar a família de vocês, pode fazer de vocês gente nova, sabedoria. E eu cito muito o exemplo pessoal, porque exemplo pessoal a gente viveu, né? E eu costumo dizer que a minha mãe, uma mulher que tinha o 2º ano primário, que depois de ter feito só essa série até o 2º ano primário, ela foi trabalhar como doméstica, não praticou e, por incrível que pareça, voltou a praticar a leitura quando se converteu e teve sede de ler a Bíblia, e aí ela desenvolveu a leitura, chegou ao ponto de ler textos em público quando ela estava na igreja, porque desenvolveu a sua leitura lendo a Bíblia depois de muito tempo parada. Mas essa mulher que não teve a oportunidade de frequentar bancos de escolas, que ficou órfã de pai e mãe aos 11 anos de idade, cuja mãe faleceu no seu colo, envenenada por cobra, né? Essa mulher de cor negra, que depois que a mãe e o pai morreram, viveu quase que como escrava na fazenda onde eles moravam, até que ela e os irmãos vieram para Goiânia, já na idade adulta. Essa mulher tinha uma sabedoria incrível para ensinar os filhos, para educar os filhos, para trazer princípios de bem para os seus filhos, ao ponto da gente ter sido criado na Baixada do Setor Pedro do Vico, que há 56 anos atrás era a Baixada Fluminense de Goiânia. Um lugar pior para se viver, a periferia das periferias. Quando ela comprou o lote, tinha apenas 5 casas lá naquele bairro. Os meus contemporâneos, quem não morreu atropelado, morreu matado, está na cadeia. E até hoje, onde a gente foi criado, na porta lá é uma boca de fumo. Mas essa mulher sábia conseguiu educar os seus 3 filhos. E ela ainda não era convertida, mas ela tinha sabedoria. E depois da conversão, isso mudou e melhorou ainda mais, porque além da sabedoria que Deus deu naturalmente a ela, ela passou a ter a sabedoria da revelação divina para trazer ensinamento para os seus filhos. Como é importante a gente fazer diferença entre acúmulo de conhecimento e sabedoria. Deus está olhando e dizendo, puxa vida, quanto orgulho, quanta ignorância, quanta falta de verdade está no meio deste povo. E por isso ele vai e diz, gente, eu quero que vocês vivam sabiamente nas casas de vocês, vivam com sabedoria no comércio, nas empresas, no escritório, no ônibus, no trânsito, no campo de futebol, na escola, nos palácios, viva com sabedoria. Esposas, aprendam sobre relacionamento e como vocês devem tratar os maridos. Maridos, aprendam como vocês devem tratar as esposas. É como se Deus estivesse apavorado, se isso fosse possível. Porque Ele sai gritando nas praças e nas ruas, porque Ele está vendo o rumo que tudo está tomando e Ele não criou o ser humano para isso. E Ele quer que esse ser humano dê ouvido à revelação que Ele vai trazer. Dê ouvido para que seja honesto, dê ouvido para ser verdadeiro, ético, justo, dê ouvido para ser bondoso, dê ouvido para que você possa começar uma vida nova. Sabe o que vai acontecer durante esses 31 dias
que você vai ler o livro de Provérbios e vai ouvir as pregações aqui do final de semana e vai estudar nos grupos pequenos os temas que serão distribuídos, você vai deparar-se com essas mensagens que vão te desafiar nessas áreas da sua vida. E a primeira delas é aprender a viver com sabedoria. Segundo, Provérbios vai nos ensinar que o melhor patrimônio que devemos buscar é o temor a Deus, a começar pela família. Leia comigo quem puder. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pode repetir? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Entre os temas variados que nós temos em Provérbios está este tema, o temor do Senhor. Você sabe qual é o significado de temor do Senhor? Tem gente que pensa que temor é só ter medo. É ter medo também. É ter medo também. Mas é mais do que ter medo. É ter reverência e respeito. Reverência e respeito. Não é? E quando o texto diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está falando de que é o temor do Senhor que leva você a ter escrúpulo, é o temor do Senhor que leva você a ter zelo, é o temor do Senhor que leva você a ter uma vida regrada, é o temor do Senhor que leva você a ter uma vida controlada pelo Espírito. Hernandes Dias Lopes, um pregador que muitos conhecem de ouvir pregações pela internet, ler seus livros, ele tem vários livros, talvez um dos pregadores mais influentes da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase em um dos seus livros que ele diz: o temor de Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. O temor de Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. Sabe por quê? Porque por causa do temor de Deus, você evita de cometer muitos erros na sua caminhada. E nós vamos descobrir isso no decorrer do processo aqui da definição de temor, com 3 verdades que nós queremos repassar. A primeira verdade é: temor de Deus é pré-requisito para a santidade, para um bom relacionamento íntimo com Deus. Bom e íntimo relacionamento com Deus. O temor do Senhor, eu vou repetir, é pré-requisito para a santidade e para um bom e íntimo relacionamento com Deus. Sabe por quê? O temor do Senhor evita que você adultere. Você está achando que você não vai adulterar simplesmente por causa do outro? É muito frágil. Porque um dia você pode ser levado, surpreendido, e você pode imaginar assim: eu consigo esconder. Eu consigo enganar. Por isso é frágil. Agora, quando a pessoa tem temor do Senhor, ela vai lembrar que qualquer coisa que ela fizer, ela vai estar entristecendo o coração do seu Pai, Deus. Eu estava me lembrando que depois que a minha mãe converteu, eu tive uma fase que eu dei trabalho, não de ir para o mundo perigoso, nunca conheci droga, nada disso, mas não queria saber de igreja, estava andando em umas companhias que só queria saber de farra, e eu ainda era menor de idade, mas eu sempre fui grandalhão, então eu não conseguia andar e conviver com os meninos da minha idade. Eu com 15 anos, 16, meus amigos todos tinham 20 ou mais, porque eu era assim, aquele vara-pau grandão, e eu ficava no meio dos moleques ali, e a turma achava que eu estava no grupo errado, não é? E eu então passei a viver dessa forma. Mas quantas vezes eu cheguei em casa e minha mãe estava acordada e eu ia questioná-la, e ela dizia assim: não, eu não consigo dormir antes que você chegue. Eu prefiro ficar orando por você. Aquilo doía mais do que uma pancada, do que um ataque, uma surra, não é? Aquilo me incomodava.
porque eu tinha respeito por ela. Quando a gente tem respeito por Deus, o que mais nos incomoda, você pode até dar uma escorregada, uma pisada na bola, mas você vai viver mal com você mesmo. Você vai sofrer. Você vai entrar em depressão, ter angústia de alma. Lembra o que aconteceu com Davi quando ele escorregou e pisou na bola? Quem ama a Deus, quem respeita a Deus, quem tem reverência por Deus, quem tem temor de Deus, não consegue fazer as coisas erradas e continuar bem, feliz, tranquilo. As pessoas que amam o Senhor sofrem quando erram, quando decepcionam a Deus. O temor do Senhor leva você a ter uma vida de intimidade com Ele e uma vida de santidade. Eu estava me lembrando de José do Egito, lembra? José na casa de Potifar, homem de confiança de Potifar. Mas esse homem de confiança foi assediado pela mulher de Potifar. Mas aquele homem, por temor ao Senhor, disse não. Foi caluniado, ele continuou, disse não. Viu que a tentação era forte e grande, ele então fugiu. Tentação muitas vezes você não enfrenta, você faz o quê? Foge, sai na carreira, corre mesmo. Pagou um alto preço, foi para a prisão, caluniado pela mulher de Potifar. Mas por temor a Deus, aquele homem não caiu em pecado. Temor, pré-requisito, olha o texto. Jó 28, 28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Segunda verdade, o temor do Senhor nos traz a compreensão da presença de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Sabe o que o temor do Senhor faz? Bom, aqui ninguém está vendo, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas de repente você diz, tem alguém que está vendo, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Bill Hybels tem um material que ele desenvolveu e depois parte dele virou livro, em que ele diz assim, quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você num quarto de hotel a milhares de quilômetros da sua cidade? Sabe quem é você? Você pode ser uma pessoa viciada em pornografia, você pode ser um adúltero, uma adúltera, mas se você tiver o temor do Senhor, você é um discípulo de Cristo em qualquer lugar, mesmo que ninguém esteja olhando para você. Sabia disso? É o temor do Senhor que produz esta consciência. Foi isso, o salmista estava orando. E na oração do salmista, conversando sobre a onipotência de Deus, sobre as características e os atributos de Deus, ele diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não tem onde fugir da presença de Deus. Não tem um lugar só na face da terra, por mais distante que seja, que você se esconde da presença de Deus. O temor do Senhor é ter a compreensão de que Deus está em qualquer lugar, ou em todos os lugares, e que não tem nada que eu possa fazer que vai ficar escondido dos olhos de Deus. Terceira verdade, o temor de Deus é o segredo para se ter bons, o temor de Deus é o segredo para se ter bons relacionamentos, a começar na família. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5, 21. Eu me lembro que até a gente faz brincadeiras, e muitas pessoas fazem brincadeiras sobre a submissão da mulher ao marido, né? E submissão é sempre submissão, é uma palavra super impopular, ninguém gosta dessa palavra.
Mas alguns casos não é brincadeira nem piada de rodinha, né? Eu já tive a oportunidade de ver gente que quer ter um oficiante religioso no seu casamento e que chega e diz assim, mas na hora que chegar naquela parte, o senhor não fala não, viu? Sabia? Já teve gente que me recomendou. O senhor vai falar aquele negócio? Fala não. Eu já participei de cerimônia de casamento que a pessoa desafiou o ministro e disse assim, se o senhor falar, eu não repito. E o ministro falou e ela ficou calada. Não repetiu. Agora, é interessante, porque a submissão não é só marido e mulher, o texto não está falando só disso. A Bíblia manda sujeitar-se às autoridades. E a Bíblia manda, sabe o quê? Sujeitar uns aos outros. Não é isso que o texto está dizendo? Sujeitem-se uns aos outros. E esse sujeitem-se uns aos outros, que é um mandamento de reciprocidade, mostra que, apesar desta palavra ser tão impopular, é um dos segredinhos para que a gente possa se relacionar bem. Entende-se que muitas vezes, por causa do meu temor a Deus, eu tenho que me sujeitar a outros para que a gente se relacione bem. Sujeitar a ideia de outros. Ter humildade para abrir mão, ter humildade para aceitar a opinião, ter humildade para submeter a liderança. Já teve muita gente que já me estimulou, pastor, para que ser ligado a uma denominação? E a minha palavra é sempre a mesma, não tem nada melhor do que você estar debaixo de uma liderança. Alguém para quem você precisa prestar contas de vez em quando. A nossa vaidade, o nosso orgulho, muitas vezes quer fazer com que a gente seja especial. Eu estava numa oficina essa semana, o dono da oficina me apresentou um pastor. Eu estava sentado assim aguardando, e aí ele veio lá de fora com a outra pessoa e disse, queria te apresentar aqui um pastor também. Aí, que bom, aí fiquei em pé, eu estava sentado, cumprimentei, perguntei o nome, e aí ele disse assim, aí eu disse para ele assim, de qual igreja o irmão é pastor? Mas ele respondeu muito rápido, meu ministério é independente. Meu ministério é independente. E o do irmão? Eu falei assim, totalmente dependente. Eu sou da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Quando eu falei isso, ele deu um pulo para trás. Seu nome? Eu falei assim, Marcos. Nossa, bem que eu estava te conhecendo, eu te conheço desde o seminário, eu era da igreja tal, e nossa, e falou aqui da nossa igreja, que já frequentou, e falou, lembrou o nome do Marcos Guilherme, né? Tinha um rapaz lá na nossa juventude, do cabelo liso, assim, que chama Marcos também, que hipnotizava os outros. Lembra dessa fase aí que tinha o Américo e o Marcos que fazia isso? Lembrando dessas histórias antigas, e depois ficamos ali, batemos um bom papo, e eu descobri que ele é até cunhado de uma pessoa muito conhecida nossa, mas como a gente tem dificuldade de submeter? Sou independente, sou eu. E a Bíblia diz que um dos segredos, a começar dentro da família, é filho submisso aos pais. O casal, apesar do mandamento ser para a esposa submeter-se ao marido, o casal precisa ter. Quantas vezes, para se viver bem, o marido precisa abrir mão também? Não é submissão. Um pastor que falou no encontro de casais, para mim, deu a definição certinha. Falou assim, olha, muitas vezes dentro das quatro paredes do quarto quebra o pau, no sentido de ideias. A minha é essa, a sua é aquela. E muitas vezes o homem tem que ter humildade para dizer a sua ideia é melhor. Só que a submissão diz que o porta-voz da ideia é o marido, não é? Deus constituiu ele para sair lá fora, depois das quatro paredes da casa, e dizer, a decisão é essa. Não importa se a ideia surgiu da esposa ou não, mas a decisão, quem tem a responsabilidade de declarar quem é o porta-voz, é o marido. Sabe quem é que dá conta de fazer tudo isso? Sabe quais são os maridos que dão conta de fazer isso?
Sabe quais são as esposas que dão conta de fazer isso? Sabe quais são os filhos que dão conta de fazer isso? Os membros da igreja que dão conta de fazer isso? Aqueles que temem ao Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Terceira lição que nós vamos aprender em Provérbios nessa nossa jornada é que Provérbios vai nos ensinar como nos dar bem em todas as áreas da nossa vida. Você quer ser bem-sucedido? Todos nós queremos, né? Quem é que não quer ser bem-sucedido? Todos nós queremos. Provérbios vai nos ensinar. Quer ver? Veja. Você quer ser bem-sucedido na comunicação? Ou coisinha difícil de controlar é a língua, não é? Mas Provérbios nos ensina. Olha o que o texto diz. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Há tempo de falar e há tempo de ficar calada, mas a palavra precipitada é ruína. Contudo, a palavra falada e dita na hora certa, do jeito certo, no tempo certo, é preciosa, é valiosa. Essa palavra é uma palavra sábia, tem realmente condições de trazer sucesso para o relacionamento. Você quer ser bem-sucedido e ter uma vida sóbria? Olha o que o texto bíblico diz. O vinho é zombador, tudo em Provérbios. A bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Percebe? Bebida, o vinho é zombador. E é zombador mesmo. Ainda ontem, eu fui lá no acampamento onde estão os adolescentes. E lá em São Miguel do Passa Quatro tem uma coxinha famosa. Então a gente economizou no almoço para experimentar essa coxinha. Então vamos passar lá na coxinha. Chegamos lá na coxinha, entramos, lá é um posto de gasolina com a lanchonete, entramos pela lanchonete e tinha um pessoal comendo e bebendo do lado de fora. Fiquei tanto de moto assim, motos pequenas, gente da região. Aí a gente comentou, nós ainda comentamos na nossa mesa, mas esse pessoal bebendo, será que alguns deles vão pilotar moto? Mas ficamos ali, gastamos uma meia hora ali, mas não deu outra. Uma das pessoas, uma mulher, subiu numa moto e foi o prazo dela virar assim na traseira de um carro e levar um tombo com a moto em cima dela, da perna dela. O vinho é zombador. A bebida fermentada provoca brigas. Quantas histórias de tragédia você já ouviu por causa de bebida? Briga. Né? Gente que matou pessoas e depois eu estava embriagado. Nem entendi direito o que eu estava fazendo. Quer ter uma vida bem-sucedida? Então leve uma vida sóbria. Outra coisa que você vai encontrar em Provérbios, sabedoria para escolher os amigos. Oh, que palavra! Olha só, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não vá. Não se deixe levar. Você quer ser bem-sucedido na sua vida íntima com a esposa, sexualidade no casamento, você pensa que Provérbios não fala disso? Olha só, beba das águas da sua cisterna, referindo-se à intimidade do casal, das águas que brotam do seu próprio poço, principalmente aos maridos. É daí que você deve desfrutar. Você quer ter uma vida ética nos seus negócios? Olha o que Provérbios diz. O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quer ser produtivo no seu trabalho? Olha o que diz o texto. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você quer ser um bom filho? O texto também vai nos ensinar, ditado do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe faz. Então o cara já é rei, mas ele ouve a exortação da sua mãe. Ele é um bom filho. Você quer ser um bom pai ou uma boa mãe? A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Quer viver sem ansiedade? Não se gabe do dia de amanhã,
pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Ainda mais, quer ser uma esposa aprovada, o texto não vai nos ensinar. Mais uma vez, a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Quer lidar de modo correto com o dinheiro, o texto também vai te ensinar como se veste, tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. E a gente sabe muito bem que fiador é uma desgraça, acaba o dinheiro e as amizades. Quer ser generoso? Olha o que o texto diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Que princípio, hein? Que princípio. A generosidade faz a coisa render e a mesquinhez faz a pobreza tomar conta. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é apenas um pequeno saborzinho do que Provérbios tem para nos ensinar durante este mês de maio. Mês da família. O segredo da família bem-sucedida não é outro senão a sabedoria. E durante esse tempo, eu queria desafiar você a mergulhar no poço de sabedoria no livro de Provérbios. Mergulhar lendo um capítulo por dia, sublinhando, quem sabe decorando aí pelo menos uns 2 versículos por semana. E eu tenho certeza absoluta que isso não será em vão. Você vai ser grandemente enriquecido com esta sabedoria que você vai adquirir através deste livro. Mais de 90% dele escrito por Salomão, um homem sábio, que em algumas áreas da vida pisou na bola e teve que aprender de maneira muito dura, cruel, sofrendo muito. Mas isso fez toda a diferença em sua vida. Provérbios ensina-nos a ser homens. Provérbios nos ensina a ser mulheres. Provérbios nos ensina a ser filhos. Provérbios nos ensina a ser família. E eu sei que Deus tem algo a ensinar para você durante esses dias. Todo mês de família vem aquela tensão, não é? Será que pessoas não vão ficar deslocadas? Porque está falando de família? Ah, não, mês de família é ruim porque eu não sou casada, ou eu não sou casado. Mas você é família. Quantos aqui têm marido, levanta a mão. Mulheres que têm marido, levanta a mão. Quantos homens que têm esposas, levanta a mão. Quantos pais que estão aqui no templo hoje, levanta a mão, que têm filhos. Quantos filhos que estão aqui que ainda têm pais vivos, levanta a mão. Ou pai ou mãe, um dos dois. Quantos aqui têm irmão? Quantos têm sogra, genro, nora? Aí você fala assim, pastor, eu não levantei a mão porque eu não tenho nada disso. Você tem a igreja que é a família estendida. Você acha que é fácil conviver na igreja? Não é fácil. Ainda esta semana, porque na família tem de tudo, não tem? Ainda essa semana teve um momento lá que acabou que na nossa reunião da equipe pastoral começou a ter um momentinho de desabafo, né? Porque você percebe que na família estendida, que é a igreja, tem tudo que tem numa família normal. Tem ingratidão, tem ignorância, tem gente que fala mal, tem gente que não vive a vida comum, tem gente que desrespeita, tem de tudo. Então você tem uma família sim. Se você não tem uma família de sangue, você tem a família estendida que é a igreja. Portanto, a mensagem de Provérbios é para você, é para mim, é para todos nós, se nós queremos ter uma família e uma vida bem-sucedida. Amém? Você pode
lembrar comigo o desafio, ler um capítulo por dia, preferencialmente numa tradução que você nunca leu. Sublinhe textos que falam ao seu coração, principalmente os relacionados à família. Terceiro, tente decorar alguns provérbios. Eu já tenho alguns decorados, né? Talvez você tenha alguns também decorados. Mas eu tenho poucos, eu quero decorar mais. E depois dos 50, decorar não é fácil. O que a gente decorou lá atrás está ótimo, está guardadinho aqui no HD. Mas decorar novo, você tem que ser criativo. Você põe na geladeira, você põe no painel do carro, você põe no celular, né? E vai lendo, vai lendo. E você pensa assim, Ih, pastor, eu leio, eu posso decorar hoje, depois da manhã eu já esqueci tudo. Engano seu. Engano seu. Vai ficar lá. Na hora que você precisar pensar, automaticamente você pinça sem nem perceber. Às vezes você pensa que esqueceu, porque na hora que você quer lembrar, você não consegue. Mas você vai ver e se surpreender, que lá na frente, você dizendo assim, sem nem se esforçar. Ah, mas lá no Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Aí você fala, nossa, eu decorei, né? Então esses são os desafios desse mês. Frequente um grupo pequeno, estude os temas dos grupos, excepcionalmente no mês de maio, vai ter o estudo específico para grupos pequenos, tá? Então faça isso, esse é o desafio do mês de maio. Amém? Feche seus olhos, vamos encerrar esta mensagem orando ao Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa completar na mente e no coração de todos nós a mensagem que o Senhor quer que nós levemos para casa. Talvez, Pai, uma frase apenas, talvez um desafio apenas. Eu sei o que falou ao meu coração enquanto preparava esta mensagem. Eu sei que decisão preciso tomar. E eu sei o que me incomodou enquanto estava estudando a Tua Palavra. E eu quero pedir que o mesmo aconteça com cada irmão, com cada irmã que o Senhor trouxe ao templo hoje. Às vezes, apenas uma parcela daquilo que foi ministrado fará diferença na vida. Mas que essa parcela possa fazer tal diferença que valha a pena ter vindo aqui hoje ouvir a Tua Palavra. Por isso, Deus, fale ao nosso coração. E não só hoje, fale ao nosso coração na leitura da Bíblia, fale ao nosso coração nas reuniões de grupos pequenos, fale ao nosso coração quando nós estivermos no domingo pregando, fale ao nosso coração em todas as atividades deste mês. Encha-nos da alegria e do gozo do Senhor e torne esta igreja uma igreja cheia de famílias bem-sucedidas. Não existem famílias perfeitas, mas o segredo de uma família bem-sucedida é buscar a sabedoria do alto. Por isso, traga revelação para nós e nos abençoe através deste livro de Provérbios. Nós clamamos por isso e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, antes de impetrar a bênção e fazer o encerramento oficial do nosso culto. Tem SEC Notícias? Então, hoje não tem SEC Notícias. Então, eu queria só dar destaque, tem pouquinho aviso. Né? O destaque mesmo especial que nós temos para dar é o destaque do Junta Panela do próximo sábado. Tá? Todo mundo que veio no Junta Panela gostou, foi um dia agradável, descontraído, não é? Então fica aí o desafio. O pastor Zé Nilton hoje, como eu disse no início do culto, está em Jussara, o pastor Nivaldo está viajando, mas o pastor Zé Nilton está empenhado, o Marcos Guilherme autorizou, já tem brinquedos alugados, vai ser um dia assim para desestressar, para curtir, trazer os filhos, não é? Então nós vamos ter vários brinquedos que inclusive adultos poderão brincar. Se você pretende brincar nesses brinquedos aqui de fora, porque tem brinquedos lá dentro, dominó, Rummikub, etc. Mas se você quiser brincar nos brinquedos que vão estar aqui no pátio, no estacionamento, então você venha com roupa, né, adequada para isso, traga roupa, porque o futebol de sabão você tem que ter uma roupa enxuta para vestir depois.
Então, a gente está avisando para você vir prevenido, porque já teve anos, nossa, se eu soubesse, eu teria trazido uma bermuda, se eu pudesse, soubesse, né? Então, esse vai ser o nosso dia. Que hora que vai começar, que hora que vai terminar? Teve ano que a gente marcou a partir das 9, 10 horas, mas o que aconteceu é que muita gente só começou a chegar a partir das 11. Então, oficialmente vai começar às 11. É junta panela por quê? Apesar de obedecer aí uma organizaçãozinha dentro de um grupo que nós fizemos, que é provisório, esse grupo, nós pusemos todos os líderes de grupo pequeno como administradores. Passado ao junta panela, você vai durar mais uns dias para compartilhar algumas fotos e depois nós vamos eliminar o grupo, tá? Mas lá esse grupo é para dar orientação e cada um dizer qual prato que vai trazer, e aí a comida a gente tem uma certa noção, né, do que vai ter de alimentação nesse dia. Então fica aí o desafio para você que é líder de grupo, se você sabe de alguém, se você não frequenta grupo nenhum e quer entrar e quer vir no Junta Panela, nos avise, porque senão o seu nome não vai aparecer, a gente não dá conta de lembrar de tudo, tá? Se você não falar comigo, fale com o líder de grupo que você conheça, põe meu nome lá no Junta Panela, e aí a pessoa vai te adicionar, porque todos os líderes de grupo são administradores desse grupo. Combinado? Aí, a partir das 11, você vai trazer o prato que você se propuser a trazer de acordo com a orientação que vai ser dada, e a gente vai ficar o dia junto aí, sem aquele compromisso de ter horário para um estudo, horário para... Não, é um dia de relacionamento, é um dia para a gente descontrair mesmo. Sábado, o dia da família, o dia do Junta Panela, já é sábado que vem. Dia 5. Combinado? O outro aviso dentro do mês da família é que nós teremos o culto das mães no segundo domingo do mês. Detalhe será dado domingo que vem. Domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, o primeiro domingo do mês, e o almoço, que tem todo o primeiro domingo de cada mês. Tá? Então você confirme a sua presença, o pastor Paulo deve startar um processo aí de divulgação, etc. Então, primeiro domingo, almoço, Santa Ceia, etc. No segundo domingo, que é dia 13, nós vamos ter a celebração do Dia das Mães. Então, detalhes com o Ministério Infantil e o pastor Zé Nilton. Esses detalhes virão domingo que vem. Certinho? Então, são esses os avisos que eu queria trazer para os queridos aí, para os irmãos. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Depois disso, nós iremos cantar o hino, e ao cantarmos o hino, você poderá vir e ofertar como forma de culto ao Senhor enquanto estivermos cantando. Né? Traga com alegria, com dedicação, a sua oferta ou o seu dízimo ao Senhor. Você pode ficar em pé de novo para a gente orar consagrando os dízimos, depois a gente estará cantando e você poderá ofertar e dizimar. Ok? Amém. Senhor, nós queremos consagrar a Ti também os nossos dízimos e ofertas como forma de culto e de adoração. E pedimos ao Senhor que receba cada oferta, cada dízimo que for trazido ao altar, como gratidão, fidelidade e reconhecimento que tudo que temos vem das Tuas mãos, e até mesmo a escolha para participarmos da Tua obra, do sustento, do Teu reino, também veio de Ti. Não fomos nós que escolhemos o Senhor que nos escolheu. E nós queremos entender essa escolha como privilégio e como bênção que vem das mãos do Senhor. Muito obrigado por poder ofertar e participar do sustento da Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com vibração e alegria. Enquanto estivermos cantando, você pode trazer aqui a sua contribuição. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer.
Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana a todos. Irmãos, só dar um aviso que eu esqueci de pedir o pastor dar. Vai estar disponível no Instagram e no Facebook da ISEC o playlist das músicas cantadas no domingo, tá? Muitas vezes algum líder de grupo quer usar no grupo, então vai estar lá disponível, tá? Todas as semanas agora já vai estar disponível uma sexta antes do culto de domingo, a lista vai estar lá.